Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus, e juntos hoje nesta tarde, mais uma vez, para compartilharmos a palavra de Deus. Você esteve visitando a página, viu o anúncio, já viu aí a comunicação do nosso tema desta tarde, que é forças e fraquezas na fé, e temos de colocar no plural, porque se trata de uma experiência comum a todos os que creem, momentos de forças e momentos de fraquezas na fé, momentos em que a fé de fato se revela ou se manifesta fraca, momentos em que a fé se revela forte, com força, graças a Deus. E como esses momentos são muitos e repetitivos, nós estamos colocando no plural, forças e fraquezas na fé. Temos boas ilustrações bíblicas para isso, mas nós vamos isolar aí uma experiência, somente uma experiência, que é a experiência de Pedro, e que você estará acompanhando a leitura comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, como você viu aí na página, Mateus 14, versículos 22 a 33. Eu convido você a abrir sua Bíblia e juntos estaremos lendo a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos todos. Este seja um tempo precioso de Deus para nós nesta tarde. Logo após a leitura, como temos feito sempre, nós estaremos orando ao Senhor. Então, por favor, acompanhando a nossa leitura aí em Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33, e eu estarei fazendo ligeiras interrupções na leitura, só para esclarecer uns 2 ou 3 pontos no máximo, e depois seguiremos para então orarmos e ministrarmos a palavra. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância, ou como está nas versões mais antigas, a muitos estádios, ou como esclarece João para nós, referindo-se ao mesmo fato, a cerca de 6 quilômetros de distância da margem. Então isso é só um esclarecimento daquilo que as versões acabam encobrindo e que torna o texto mais claro para nós. Se você pensar numa navegação com dificuldade por 6 quilômetros, você está pensando num esforço sobre-humano, alguma coisa quase que inconcebível, levando aí muito próximo aos paroxismos, às alucinações. Algo assim que tira toda e qualquer pessoa do seu estado de domínio e de naturalidade, porque estamos falando não somente de esforço e sacrifício, mas de perigo iminente de morte, risco real de vida, de morte, risco contra a vida. Continuando a leitura, eu disse que faria 2 ou 3 interrupções de esclarecimentos, aí já está a primeira, não é? Porque o vento soprava contra eles. Vou ler de novo o versículo 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Logo em seguida, no versículo 25, alta madrugada, ou como outras versões dizem, as mais antigas, por volta da 4ª vigília da noite, que representa entre 3 e 6 horas da manhã. Então, aquele momento de mais escuridade, como se tratava de um momento de tempestade e escuridão total. Continuando, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. A explicação, que é a terceira e última que eu vou dar, interrompendo a leitura do texto, aqui neste versículo 26, é mais importante do que as anteriores. Esta é fundamentalmente importante para que você possa compreender o que está se passando ali e como que isso tem a ver com o nosso tema, forças e fraquezas da fé. Porque eles estão gritando em desespero, o texto diz, é um fantasma, ao perceberem um vulto que está caminhando sobre as águas. Bem, considere algumas coisas para você chegar ao conceito, à ideia, à realidade vivenciada por aqueles 12 homens dentro daquele barco. Estamos falando de homens experimentados no mar, mas que estão enfrentando, como todos, muito ou pouco experientes, perigo iminente de morte por conta de uma tempestade. Homens que pegaram seu barco e estavam navegando já a cerca de 6 quilômetros, e então você há de entender que foi ao cair da tarde, da noite,
que eles entraram no barco e agora já estão quase chegando no amanhecer, para mostrar o tempo que levaram de dificuldade remando para vencer aqueles 6 quilômetros, o que é natural, pensando que o texto diz, fustigado pelas ondas, o vento lhes era contrário, então para cada remada alguns avanços para trás, muito difícil. Mas lembrem bem, eles estavam fazendo essa travessia do lago de Tiberíades por conta de uma orientação de Jesus. Jesus os mandou ir, presta atenção nesse detalhe, Jesus os mandou ir e disse, depois eu irei ao encontro de vocês. Ninguém questionou, como é que o senhor vai? Vai ser trasladado? Vai pegar outro barco? Vai caminhar alguns dias à volta do lago para nos encontrar do outro lado? Ninguém perguntou nada, eles apenas cumpriram uma ordem, vão adiante de mim. Pegaram o barco, entraram no barco e foram remando. Um barco com 12 homens, minimamente 4 remavam, 2 remos à frente, 2 remos à proa, 2 remos à polpa, bastante força de propulsão braçal, mas quem sabe havia aí, talvez, eu não creio, uma velinha que teve que ser baixada porque se tinha vento forte contrário não tinha como continuar, mas certamente, como era barco pesqueiro, não tinha vela nenhuma ali, era no remo mesmo. Acontece que era escuridão, risco de morte, desespero instalado. E quem pode conceber, no meio da madrugada de uma escuridão, que em meio a tempestades de vagalhões que se levantam, que fazem um barco subir e descer, embicar, com risco de ir abismo abaixo, porque as ondas tumultuadas elas formam verdadeiros abismos. Quem há de conceber que no meio, olhando alguns, porque não foram todos, os que estão remando, com toda certeza, estão olhando pela polpa do barco. E os que estão sentados sem remar estão olhando pela proa. Então são justamente os remadores que veem quem está vindo, que veem que há um vulto chegando. Eu estou dando todos esses detalhes porque eles são por demais importantes. E aí, o que você tem? Os remadores estão voltados para a polpa, para a parte de trás do barco. E o barco avança pela proa. São esses remadores que veem que há um vulto humano, alguma coisa com forma humana que está se aproximando por cima dos vagalhões, no meio da escuridão. Primeiro, não dá para divisar. Segundo, que ninguém pode conceber esta absurda viabilidade de alguém estar andando sobre as águas a cerca de 6 quilômetros da margem. O que é que resta para esses homens? O desespero se intensifica muito mais e eles começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Por que eu disse que este versículo 26 era fundamental para a nossa abordagem? Porque havia um folclore que corria entre eles, todos eles, não havia um judeu que nascesse naquela região e naquela época que não soubesse desse folclore muito vivo e muito forte, porque fazia parte do folclore dos navegadores, que um demônio feminino chamado Lilith, devorador de homens e de crianças, andava pelas madrugadas atacando os fragilizados. O que estava acontecendo com eles? Era madrugada e eles estavam como? Fragilizados. Só poderia ser um demônio vindo sobre as águas numa circunstância daquela ordem. Jesus disse, eu vou encontrar vocês depois. Jesus os mandou ir e eles se viram desamparados debaixo de uma tempestade em que o grande profeta, apontado por Moisés, não profetizou. Não disse a eles, vai vir tempestade pelo meio do caminho, não temam, não temam. Começam a gritar, você tenta imaginar, não sei se os 12 gritaram, alguns devem ter perdido a fala, mas você tenta imaginar, no meio do uivo de ventos, vagalhões arrebentando, vozes humanas em desespero gritando, é um fantasma, acudam, ou coisa semelhante. O texto diz que eles estavam aterrorizados. A cena, então, é muito macabra, é muito chocante. No meio de todo aquele alvoroço, este é o outro ponto muito importante, nós vamos ouvir o que vem em seguida. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Pronto, estou fazendo a 4ª interrupção. Não, agora eu já estou ministrando para vocês o texto. Isso aqui é muito importante. E por que é importante que a gente pare em cima desses detalhes? Porque, do contrário, você empobrece a riqueza da revelação.
Se você está num contexto de grito de vozerios humanos desesperados, e é bom que se entenda, disso eu posso falar com bastante autoridade profissional, quando alguém está num estado de paroxismo, de pânico, aos gritos não ouve nada mais, os ouvidos ficam como que tampados. Você tem que arrebentar os sons, gritando para chamar a atenção da pessoa. Sua voz tem que se elevar muito. Não adianta tentar falar baixinho, não adianta tentar acalmar, dizendo shh, ou coisa parecida, que você só piora. A pessoa não está te ouvindo. A sua voz tem que ficar maior do que a dela, para que então ela perceba o impacto de uma voz com maior autoridade, e então ela pare para ouvir. E aí, quando ela para ouvir, a mensagem entra, e isso pode fazer sossegar. Percebe o que está acontecendo aqui? Quantos volumes Jesus tem de vencer com a sua voz, para que essa voz chegue até eles, e chegou. Pedro ouviu, aleluia. Aqui nós já temos uma coisa muito importante. Eles estão na perspectiva de que o que está vindo é um destruidor, que é um demônio, é um fantasma. Mas Pedro, pelo menos, vamos focar só Pedro, ele ouve uma voz que ele conhece muito. Não tenham medo, ou coragem, sou eu, Senhor. Pedro reconhece aquela voz. Lembram que foi que Jesus disse para eles em João capítulo 10, e disse para nós também: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem. Por que Pedro coloca então uma condicional, como se estivesse com dúvida? Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, ou é aqui que está a nossa mensagem? E eu vou continuar a ler. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ouvindo o vento, dizem os outros evangelhos, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! O socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ai, é um texto tão rico, que eu lamento muito que nós o tenhamos de restringir a no máximo 1 hora de observação. Mas eu vou ser fiel ao tempo, eu vou empobrecer a abordagem por ser fiel ao tempo. Eu sei que alguém já vai escrever aí: não, vai, toca para frente. Não vou fazer não, mas vou transmitir o que temos, que é o que queremos ver aí. Nosso ponto aqui, meus queridos, é fé. Não pode ser diferente, porque saiu da boca de Jesus uma advertência para Pedro: homem de pequena fé. Esta palavra, mal traduzida em outras versões, homem de pouca fé, que vira piada aí na boca dos crentes, homem de pequena fé, é traduzida em todas as línguas como sendo a fé com um adjetivo, mas na verdade, no texto na língua em que esse texto foi transcrito, no grego, Jesus teria dito micropistes, uma palavra só. Ele está falando de um outro tipo de fé, micropistes. Fé era pistes, e Jesus está falando de micropistes, um outro tipo de fé. Entende? É um derivativo. Então ele está falando que Pedro, por conta de duvidar, pegou uma outra via. Chegaremos lá, não estou precipitando nada, eu estou apenas adiantando os explicativos. Agora nós vamos orar e então começar a abordagem da nossa mensagem. Bendito Pai, nosso coração arde diante da Tua palavra, ansioso por Te ouvir falar. A semelhança de Pedro, mesmo porque nós, a semelhança de Pedro, temos uma fé que se fragiliza, uma fé que titubeia. Te rogamos que nos ajudes a reconhecer a Tua voz, em meio aos tumultos, em meio aos alvoroços, e permite que a voz que fala a palavra desta tarde, através da minha boca, por Tua misericórdia e graça, seja reconhecida no coração das ovelhas do Teu pastoreio, seja reconhecida em nossos corações, para agasalhar a palavra, para deixar que ela produza os frutos pelos quais ou nos quais ela será devolvida a Ti, e glorificar o Teu santo nome.
ensina-nos. Por tua graça e forte mão, guia-nos pelo agir do teu Espírito, inspira-nos, ilumina-nos e fala conosco. Tudo quanto queremos nesta tarde é te rogar, fala conosco. Ó Senhor, fala conosco, em nome de Cristo Jesus, o amado de nossas almas. Amém. Amém. Como eu disse, o assunto é fé. Foi Jesus quem falou de fé aqui, ao se dirigir a Pedro. O que está em questão aqui é fé. Estamos chamando de forças e fraquezas na fé, porque é o que o texto revela para nós. É o que Pedro vivencia e na sua vivência nós podemos aprender sobre este assunto que nos diz respeito muito de perto, muito cotidianamente. Na palavra de Deus, a fé recebe alguns atributos que na verdade apontam para a sua qualidade. Nós somos tendentes a pensar em fé, meus queridos, em termos de quantidade, muita fé. Pouca fé, como eu entendo como má tradução do micropistes, que esta versão que eu estou usando soube traduzir melhor ao colocar pequena fé. Mesmo pequena fé, contrastando com grande fé, ou tamanha fé, que outros textos dizem, ou então uma fé do tamanho de, como Jesus fala, se referindo ao grão de mostarda. Todos esses adjetivos, eles não falam de quantidade, eles falam de qualidade. Não existe quantidade de fé. Quem pretende que haja quantidade de fé são os esotéricos, são os hindus, são os evangélicos não estribados na palavra de Deus, mas sob influência dos energizadores, dos esotéricos, o sincretismo que invadiu o arraial evangélico nestes últimos anos. Não existe isso. Fé que eu acumulo, fé que eu vou fazendo crescer à medida em que eu vou crendo, fazendo força para crer, essas tolices que são uma coisa absurdamente comprometida com tragédias de decepções. A fé tem qualidade, não quantidade. Então ela se amplifica ou se encolhe, ela se torna uma fé pequena ou uma grande fé, ela se torna elogiável ou reprovável, ela redunda no louvor da glória do nome do Senhor Jesus, como eu vou citar aqui, ou ela se torna uma vergonha. Mas a verdade é que isso só tem a ver conosco. A Bíblia diz que a fé uma vez por todas foi dada aos santos. Então você recebe a mesma dose de fé em termos de qualidade que eu e você, não em termos de quantidade. A quantidade não existe. É a mesma qualidade de fé, é o mesmo tipo de fé, procede de Deus. A Bíblia se adianta para dizer que o Espírito Santo gera em meu coração um fruto chamado fé, obra do Espírito dentro de mim. Outro tanto, a mesma Bíblia vai me dizer em 1 Coríntios 12 que o Espírito de Deus opera no meu coração um poder chamado fé, ou seja, uma fé realizadora, uma fé que vem como poder, ação do Espírito de Deus. Mas quando estamos falando da fé que uma vez por todas foi dada aos santos, nós estamos falando de uma fé pela qual eu e você que a recebemos somos responsáveis, nos tornamos mordomos. Com bastante autoridade podemos esclarecer isso, falando à luz de Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. À medida em que eu me alimento da palavra de Deus, eu alimento a minha fé, eu a fortaleço, e na mesma medida em que eu deixo de alimentar-me da palavra de Deus, eu vou tornando a minha fé enfraquecida, ela vai entrando em astenia e inanição. Ela pode se apagar, é o que Paulo chama em Efésios 4:30 de apagar o Espírito, em 1 Tessalonicenses 5:19, em apagar o Espírito. É quando a fé não alimentada vai se desnutrindo, vai se esvaziando. Glória a Deus, porque a semelhança do que diz o livro de Jó, ao cheiro das águas tornará a florescer, não é? Mas na verdade, esses atributos que a fé recebe, na linguagem do próprio Senhor Jesus, vão apontar a qualidade da fé. Então nós temos a fé no Evangelho em termos de qualidade. E a qualidade da fé, ela tem tudo a ver com as variações, que é disso que eu estou falando, que ela vai sofrer em meio às provações. E esse é um outro ponto de fundamental importância para considerarmos aqui, que a nossa fé é provada, tem de ser provada, sempre será provada, e não existe fé que não seja provada. Qual é o propósito pelo qual a nossa fé passa por provações? A palavra que o crente mais abomina, mas inevitável, para que ela seja
aprovada, ela seja testada. E alguns cometem um erro que vamos corrigir hoje aqui, se é um erro que pertence a você, de achar que Deus prova a nossa fé para ver qual é o tamanho dela. Ele não precisa disso, né? Eu acabei de dizer Deus, ele não precisa disso. Ele é onisciente. Ele não prova a minha fé para saber se eu tenho fé, se ela é boa, se ela é má, se ela é grande, se ela é pequena. Não existe isso. Isso tem a ver comigo, só comigo. A minha fé é provada para que produza um efeito. E qual é o efeito que ela tem de produzir? Eu levo você para 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. É evidente, não vou esconder de você o que eu acabei de dizer. Nós estaremos falando, ou estamos falando, de um argumento que não é simpático aos crentes, especialmente os que andam lá maus das pernas. Mas veja, 1 de Pedro nos diz na primeira carta, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, isso é um consolo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ele não está enganando ninguém. Ele está dizendo que quando a provação vem, você se entristece. Embora ele mesmo, Jesus e Tiago, nos aconselham a nos regozijarmos quando formos provados. Mas ele fala de uma inevitabilidade de reação nossa, uma reação animal. Quando eu sou provado, eu me entristeço. Aí ele diz, assim acontece, quer dizer, você é provado, assim acontece, para que fique comprovado, quer dizer, provado e aprovado, comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ele não está usando, não está brincando com palavras, não está economizando nelas, ele está usando de um imaginário, de uma figura de linguagem muito forte, para falar de uma realidade espiritual intensa, provação, refino pelo fogo como de um ouro, e ele está dizendo, mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado, para que fique provado que esta fé é genuína. Para quem? Para mim e para você. Somos nós que precisamos saber que a fé que está em nosso coração é genuína, ou seja, é legítima. Ela de fato é aquela que foi dada por Deus, não aquela que foi produzida por ensaios culticos, não aquela que foi produzida por influência de terceiros, não aquela que as pessoas obtêm em religiosidade espúria, através de mentalização, positivismo. Eu confesso, eu assumo, eu declaro, e então eu estou revelando e verbalizando coisas positivas para que elas aconteçam. Isso é de uma tolice, de uma animosidade, é tão animal que é imperdoável à luz da revelação da palavra de Deus. A fé tem de ter legitimidade, tem de ser genuína. Ela só é genuína quando vem de Deus. Sou eu que preciso saber que o que está aqui dentro, a minha capacidade de confiar em Deus, foi Deus quem pôs em mim e que existe, que está aqui. Então minha fé é provada para mostrar isso para mim, mas não só, ela é provada para redundar no louvor e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que lindo, né? Porque se existe alguém entre a criação de Deus que pode revelar fé, são os homens. Anjos não precisam de fé, porque a fé é o sustentáculo da esperança. A esperança se firma naquilo que ela não se vê, confesso que não vê. A fé também crê naquilo que não vê. Os anjos veem o tempo todo, eles não precisam de fé, mas nós sim. Então Deus a dá aos nossos corações, porque não vemos, nós precisamos da fé para ver o invisível. Estou usando aqui toda uma linguagem que há poucas semanas estivemos abordando num dos domingos à tarde, não é isso? Então o fato é esse, que a fé nos foi dada sempre, para que sempre manifeste a glória do Senhor Jesus, mas por conta dela ser provada, ela vai manifestar força ou fraqueza. Ela vai se enfraquecer, dependendo da resposta que damos, ou vai ficar forte, dependendo da resposta que damos. Então o texto que está diante de nós, aqui de Mateus 14, ele nos ensina isso, nessas reações de Pedro, diante de uma prova, que é o que você tem aqui. Uma prova que atingiu a todos. Ele foi o único que deu resposta a essa prova. Bonito, né? E como acontece com qualquer de nós, as reações da fé e as suas respostas estão diretamente relacionadas ao trato com Jesus.
Esse é que é o ponto importante. Talvez isso explique porque só Pedro, dentre os 12, foi quem reagiu, não é? Então, sempre relacionados ao nosso trato com Jesus e as nossas reações a Ele, que é o autor e consumador da fé, conforme diz Hebreus 12:2. E ao colocar aqui que Jesus é o autor e consumador da fé, como Hebreus 12:2 diz, eu estou reforçando o texto de Judas, em que ele diz que a fé foi dada uma vez por todas aos santos. Quem deu foi Deus. Por quê? Porque Jesus é o autor da fé. Se Ele é o autor, ela emana dele. É Ele quem a cria, é Ele quem a gera, é Ele quem a produz, e Ele a leva a bom termo, Ele a leva a ter um final feliz. Glória a Deus. Mas vamos ver as evidências da força e fraqueza, porque já avançamos aí um tempo e eu quero atender aí a nossa proposta. Veja, a aprovação estava exatamente em cima daquela ordem que eles receberam. A aprovação estava ali em cima, a aprovação da fé. Por quê? Não foi o Senhor que os mandou avançar? Não avisou a eles que haveria um perigo pelo meio do caminho? Algo que qualquer pai, por exemplo, faria, né? Olha, vai haver algumas dificuldades lá, mas não tenha medo não, você vai vencer as dificuldades, ou eu apareço lá na hora que você mais precisar, ou chama por mim. Jesus não disse nada, apenas disse, vão e eu vou depois aparecer, encontrar vocês, vou ao encontro de vocês. Então eles receberam uma ordem que nenhum de nós, nem eles nem nós, pestanejaríamos em atender. Se Ele me mandou, eu só tenho de cumprir. E aí, uma vez que eu vou cumprir uma ordem dada por Ele, e é isso que acontece comigo e com você, no exercício da nossa espiritualidade, nós cremos na palavra, nós pomos em exercício aquilo em que cremos, e as coisas parecem que saem atravessadas às vezes. Então é evidente que eles tinham de cumprir cegamente o que ouviram, e acreditavam firmemente que tudo iria às mil maravilhas. Por quê? Porque foi Jesus quem ordenou, porque foi a palavra de Deus quem disse. A gente quer então crer que nunca vai falhar nada, nada vai sair errado, nada vai perder o controle, mas foi tudo o que aconteceu com eles, não é isso? Então eles estão sendo provados exatamente nessa situação. Isso te faz lembrar alguma coisa dentro da sua experiência cristã? Momentos de silêncio, decepção a nível de resposta, ou da não resposta, ou da resposta contrária a sua expectativa, ao que você precisava, ao que você pediu na sua oração? Isso não significa decepção no sentido de que o Senhor te frustrou, não. Significa você receber uma resposta que não reconhece, que não estava de acordo com o seu desejo, mas continua sendo resposta, entende? Veja, a ordem era essa, seguir mar adentro sozinhos. Mas aí uma tempestade se forma de forma repentina, sem aviso prévio. Pois bem, Pedro reagiu com força. Então vamos ver a força da fé que estava no coração de Pedro. Eu já adiantei alguma coisa aqui, e sei que você tem aí suficiente unção de graça do Espírito de Deus, para na abordagem, na explicação que eu estive apresentando aí em cima da narrativa do versículo 27 e 28, você já ter percebido a força da fé no coração de Pedro, na maneira como ele reagiu. Como eu disse, a fé reage ao Senhor, é sempre em direção ao Senhor, e Pedro está fazendo esta reação, vinculando a sua confissão e a atitude de fé ao Senhor Jesus, à pessoa dele. Então ele reagiu com força na sua fé. Por quê? Porque ele foi na contramão de todos no barco. Eles estavam em desespero e gritando, mas Pedro se dirige à voz do fantasma, que eu estou pondo entre aspas aqui. Se és tu, olha, eu reconheço essa voz, mas eu tenho todo o direito de ficar desconfiado. Afinal de contas, o grande adversário, o fantasma, o diabo, o demônio, ele é enganador, é o pai da mentira. Ele pode, assim como Paulo disse para nós, que ele pode se fazer passar por um anjo de luz para que, se possível, engane. Aí ele está falando da apostasia que já estamos vivenciando, e engane até os eleitos. Por que ele não pode imitar a voz do Senhor? É bem verdade que não se trata de ouvir essa voz com os ouvidos, é de ouvir com o coração. Esta é a razão porque Pedro o chamou de Senhor. Mas vamos dar crédito a ele, ele está de fato com todo o direito de colocar em dúvida, mas olha o teste que ele estabelece para si e para o Senhor na sua fé. Lembram de Gideão, os sinais de Gideão, para ver se a palavra que Deus lhe disse ia se cumprir de fato?
Aqui está Pedro apresentando um sinal a Jesus, mas de um desafio, de uma temeridade em termos humanos, sem paralelo. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Se ali há a possibilidade de ter um fantasma, e se trata de águas revoltas que estão para fazer sossobrar um barco com 12 homens, e se trata de águas profundas, quem pisa em águas profundas? Mas se és tu e estás vindo sobre as águas, aqui nós temos, nessa força da fé que Pedro revela, coisas totalmente incomuns, porque ele está ao mesmo tempo que diz, se és tu, fazendo aquela afirmativa, entre parênteses, subliminar, que a gente encontra em muitos dessas partículas que nós temos do ser, em vários outros textos. Se eu for, Jesus disse, para significar quando eu for, entende? É mais ou menos o que está acontecendo aqui com Pedro. Como eu sei que és tu, manda que eu vá ao teu encontro. Coisa extraordinária. Se eu ouvir a tua voz me dando uma ordem, eu vou obedecer, por mais absurda que seja, porque será a tua voz e será a tua ordem. Fala mais comigo, em outras palavras. Se és tu que estás falando aqui com todos, fala comigo em particular. Manda uma palavra especial ao meu coração, se eu a reconhecer como a ovelha que ouve a voz do pastor. Pastor, é isso tudo? Oh, meus irmãos, é muito mais do que isso tudo que eu estou destrinchando aqui para vocês, entende? É muito mais. Estamos diante de um tremendo desafio. Há muitos sonhos, há muito tumulto, e há um grupo de pessoas, há uma igreja formada por outros 11 atrás de mim dizendo, isso aí é um demônio, isso aí é um demônio, isso aí é um demônio. Eu sou o único que estou ousando a destoar na contramão de todos e dizer, não, essa voz aí eu conheço, é o meu Senhor, Senhor, és tu mesmo, me dá uma ordem, dá a ordem do absurdo, faz o que eu já aprendi a crer que tu fazes, tu operas no absurdo, tu operas no impossível, tu realizas o inimaginável. Acabamos de passar por essa experiência, vale dizer que esta narrativa vem em sequência à multiplicação de pães no deserto. Por isso é que o texto diz assim, logo em seguida quê? Logo em seguida a multiplicação de pães e peixes, entende? Então, Pedro tinha se acostumado com isso, sabia com quem ele estava tratando. Se és tu, desafia a minha fé, é isso que ele está dizendo, aleluia. Ele sabe, tu és o autor da fé, se és tu, desafia a minha fé, manda que eu vá ao teu encontro. Ai, tem mais, viu? Tem mais. E eu quero trabalhar com essa força de fé, nesse mais que tem aqui, porque precisamos disso, meus amados. Eu preciso disso, você precisa disso, na nossa caminhada com Jesus, que chamamos de viver pela fé. Ou, como precisamos. É totalmente incomum. Porque o que está por detrás desse discurso de Pedro não é mais nem menos do que dizer, quero ir ao teu encontro. Entende? Ou vai além. O que ele está dizendo é, mesmo que este seja um encontro contigo no caos, mesmo que este seja um encontro contigo no meio do vendaval, no meio do temporal, no meio do ruído dos ventos e na noite escura, eu quero ir ao teu encontro, eu quero ir onde tu estás, aqui onde eu estou a pânico, a medo, aqui onde eu estou a perigo, mas se tu estás aí, é onde eu quero estar, apesar do caos. Em outras palavras, se tu estás no caos, é no caos que eu quero estar para estar contigo. Isso é fé, aleluia, isso é fé, isso é fé. Em nossa igreja, a igreja da nossa juventude, e aí eu tenho aqui o Fernando, tenho João Alberto, e tenho outros queridos que participaram disso. Havia uma irmã veterana, professora de escola dominical, Penina. A Penina, bem, eu aprendia todos os hinos e orava vigílias de todas as sextas-feiras na casa dela, nos ensinou muito a buscar ao Senhor.
Penina era muito abordada por testemunhas de Jeová, que batiam no seu portão. Ela morava bem no centro da nossa cidade, então eles batiam muito lá no portão dela. E eu me lembro dela contar que certa vez ela foi lá atender essas pessoas que sempre, né, vêm atacar o crente. Quando descobrem que o crente que é um crente, que aquela pessoa que eles estão abordando é crente, eles vão lá nos pontos fundamentais para dizer que temos uma falsa doutrina. Então, imediatamente foram lá atacar a questão de trindade, que é a nossa confissão e etc. E começaram a dizer para ela: a senhora não crê que o paraíso é na terra? Ela disse: o paraíso é no céu. O céu é o paraíso é o céu. Mas a Bíblia mostra que o paraíso é na terra. Ela disse: eu não sei por que você, meu bem, está tão preocupada em saber onde fica o paraíso. Eu vou definir para você então o que é paraíso para mim, e aí a gente encerra a discussão, está bem? Paraíso é Jesus, paraíso é onde Jesus está. Onde Jesus estiver, aí será paraíso para mim. Se Jesus estiver no inferno, o inferno será meu paraíso. Eu jamais vou esquecer isso, porque foi uma resposta de uma sabedoria contundente que cala qualquer outra voz. É o que estamos vendo aqui. Senhor, isso aí está um caos, isso aí está tenebroso, isso aí está uma coisa terrível, mas tu estás aí, é onde eu quero estar. Aleluia. Oh meu Deus, porque sabe, a gente quer a fuga do mal, e a gente quer a fuga do mal para a bonança. A bonança veio depois, mas Pedro não está pedindo a bonança. Olha só, qual seria a nossa oração, meus amados? O que nós andamos aprendendo por aí? Ai, Senhor, põe xilocaína aqui, está doendo, anestesia isso aqui, Deus. O que nós diríamos nesta oração? Se és tu, manda que o vento cale, que as águas cessem e o barco fique sereno. Não. Se a tua experiência, Jesus, é andar sobre o caos, eu quero ganhar isso. Eu quero ficar à tona, eu quero aprender a estar à tona, quero aprender contigo, eu quero ir na tua direção. É isso que está na força da fé, no coração de Pedro. Quero ir ao teu encontro, quero estar contigo neste caos. Sabe qual é a diferença que está havendo no discurso de Pedro do nosso discurso cotidiano? É que o discurso de Pedro é: eu vou a ti, e o nosso discurso cotidiano é: vem tu a mim. A nossa fé corre sempre nessa direção. Nós somos o foco, nós somos o centro. Me dê, me faça, me aconteça, vem para mim, faça comigo, esteja aqui. Uma fé poderosa, uma fé forte, uma fé sadia, ela corre em outra direção. É o que está acontecendo no coração de Pedro. Eu vou a ti. Se és tu, eu quero ir ao teu encontro, sou eu que vou. Ele não está dizendo vem a mim, eu vou a ti. Porque na verdade a Bíblia diz isso, que aquele que se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé nos aproxima de Deus, a fé nos dá olhos para vê-lo, a fé nos leva para junto dele. Nós estamos publicando por aí, pregando e ensinando uma inversão, uma fé que traz Deus para nós. Não precisa, a Bíblia já correu há muito para adiantar-se e dizer que Ele está perto, perto está o Senhor. Foi Jesus quem disse isso: estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não tenho de pedir que Ele venha, eu tenho de pedir que Ele me leve para junto dEle, que eu vá para perto, que eu veja, que eu perceba, que meus olhos se abram. Eu vou, Senhor, eu quero ir, eu vou a Ti, não é vem Tu a mim, eu vou a Ti. Então a fé corre para a presença, a fé a quer, e assim nos leva junto. Glória a Deus. Como se Pedro estivesse dizendo, né, aquilo que eu já adiantei: aqui há risco, mas aí contigo, não só eu não afundo, quanto eu aprendo a como fazer para não afundar. Contigo é seguro, embora o tumulto, a confusão e o perigo. É o que está no versículo 29, é o que você pode subentender aqui. E então eu vou a ti. Entende? É seguro, mesmo que a segurança esteja envolta em caos. Bem, gostaríamos que tudo tivesse terminado assim, não é? Gostaríamos que conosco também estivesse sempre assim, fé serena, robusta, fé que estaria sempre correndo nessa direção. Este é o momento de força da fé, mas não permanece sempre. Foi com que introduzimos a nossa meditação esta tarde. Então vamos lá. Há fraquezas na fé. A fé não fica forte o tempo todo, não se mostra forte o tempo todo. Ela é provada, foi o que dissemos. Na provação ela vai responder com força
ou com fraqueza. Então não podemos deixar de aprender as lições da fraqueza da fé, que também Pedro vivencia para nós. Então veja, no geral, o que está acontecendo aqui, que eu disse que seria de fundamental importância, e é. O que está acontecendo aqui? Ora, no geral, desculpem, o que você tem é uma distorção da visão da fé, e isso já fala da sua fraqueza, que é a troca dos atores do cenário, muito perigoso, e muito mais popular e comum nos nossos dias do que jamais se pensou. Pelo menos nos dias das minhas primeiras caminhadas na fé cristã, isso não era comum, mas se popularizou, se tornou comum demais por uma distorção que eu chamo de apostasia, de blasfêmia, colocada na mente, no coração dos crentes, por alguns líderes mal intencionados ou equivocados. A troca de atores do cenário. Jesus confundido com um demônio. Quando eles gritam, é um fantasma, eles estavam pensando na tal da Lilith, entende? E isso é muito comum acontecer nos dias de hoje. Nós temos visto o crente aprender, e aí eu chamo de desaprender, que quando as coisas funcionam mal, quando não dão certo, quando há um risco, quando há um perigo, quando há uma ameaça, é o diabo. Então imagine, a fé não é provada com êxtase, a fé é provada com dissabores, com decepções, com frustrações, com sustos. A fé é provada com aquilo que contradiz. A fé não é provada com o que é positivo ou não é provação. E quem prova é Deus. Então, se tudo que acontece de negativo e de ruim procede do diabo, ou o diabo prova a nossa fé, ou Deus não nos testa. Se tudo que nos acontece de bom e de positivo só vem da mão do Senhor, ou melhor, da mão do Senhor só pode vir o que é bonito, positivo, que chamamos de bênção, logo, automaticamente, tudo que é ruim, tudo que é negativo, tudo que decepciona vem do diabo. Tudo que eu não entendo vem do diabo. Tudo que eu não consigo, não cabe no meu cabedal de conhecimento teológico, bíblico e experiencial na fé cristã, vem do diabo. Se não condiz com o meu arquivo interior, é do diabo. E esse tipo de comportamento de confissão está impregnado no coração dos crentes. Tem gente que abre e fecha culto declarando estas coisas, escolhendo cânticos que pretendem comunicar isso o tempo todo. Tudo que o diabo tomou, eu vou pegar de volta. Se era bom para o diabo, não serve mais para mim, não é? Mas é isso que acontece. O perigo e o mal dessa distorção está nessa dicotomia, está nessa antítese que é patológica. Não sei se você sabe, mas a expressão mais grave dos distúrbios psicóticos é a esquizofrenia. Esquizofrenia significa mente dividida. A mente do esquizofrênico, ela não aceita que uma mesma coisa possa ser boa ou ruim, ou que de uma mesma fonte possam vir coisas boas e ruins, no sentido de que não me frustre, não me decepcione, senão você é mau. E uma vez que eu declaro que você é mau, eu não vou reconhecer nenhuma coisa boa que você intente fazer ou que me apresente. Essa dicotomia, essa antítese de ações e de realidade, pertence a uma mente doentia. É a psicose. Imagine que a fé psicótica faz esse tipo de confissão. Eu não estou entendendo. Então, é um demônio. Ah, pastor, mas eles tinham culpa? Olha as circunstâncias. Tinham. O que é que foi dito para a sua fé? Qual foi a declaração que Jesus deu à fé daqueles 12? Vão adiante de mim que eu me encontro com vocês depois. Esta foi a razão porque Pedro, destoando de todos os outros, não teve dificuldade de identificar que em lugar de ser um demônio, era o Senhor. Se és tu, Senhor, é o Senhor. Muito sério isso, não é? Então, enquanto os outros diziam, é um fantasma, Pedro diz, Senhor. Que lindo. Observe. A verdade é que, quando eu não tenho uma visão de fé que me mostre quem Jesus é, eu não reconheço seus atos contrários às minhas expectativas, e o pior é colocar um demônio no lugar, atribuir
ações divinas a Satanás, Jesus disse que é uma blasfêmia, a mais grave de todas, é muito sério. Mas perceba como a apostasia é promovida pelo espírito do anticristo, porque foi esse novo evangelho que levou de roldão milhares e milhares e milhares de crentes, e está por aí, fazendo parte da confissão de uma grande quantidade de cristãos evangélicos. Muito triste. Então, quando a fé é fraca, ela faz uma troca de atores, ela não reconhece o Senhor e no lugar dele bota o diabo. É muito sério. Quando a fé está fraca, o que vai acontecer? Vai acontecer um desvio de atenção. Pedro ouviu a voz do Senhor e foi. Ele disse: vem. Pedro vai. É a tremenda ousadia da fé forte. Mas instantes depois, eu acredito que houve um tempo aí, ele vai caminhando sobre as águas, da mesma maneira como Jesus estava fazendo. Então há um movimento duplo, não é? Jesus vem na direção dele, que Jesus está indo na direção do barco, como ele diz, e Pedro está indo na direção de Jesus. Mas de repente o texto diz para nós, outros evangelhos dizem, ouvindo a voz do vento, e a versão que eu estou usando, no evangelho de Mateus, diz que reparando no vento, ele reparou no vento, versículo 30, então ele desviou a atenção. O reparar tem a ver com o olhar. Caminhemos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. É a orientação que temos para a sustentação da nossa fé. Mas Pedro reparou, olhou para outra visão, para outro foco. Ouviu a voz do vento, ouviu outra voz, que não aquela na qual ele estava firmado. E então começou a afundar. Reparou no vento. Então deu atenção ao ruído das circunstâncias, meus queridos. Nós precisamos fazer o paralelismo disso com a nossa realidade, na nossa espiritualidade. É o que fazemos muitas vezes. As circunstâncias gritam e falam muito alto. Às vezes circunstâncias têm voz humana, não é? Olha, cuidado, não é por aí. Você tem certeza de que foi Deus que botou isso no seu coração? E se a gente começa a prestar atenção nessas vozes, elas nos convencem. E a gente deixa de reconhecer a voz do Senhor e começa a afundar na fé imediatamente. Se começa a olhar as circunstâncias, indo na contramão da fé que estava no coração de Abraão, e a Bíblia diz que eu devo seguir nas pegadas da fé que teve nosso pai Abraão, que esperou contra a esperança, porque Abraão ouviu uma promessa, se firmou nela, a despeito de que as circunstâncias sustentadoras desta promessa andassem na contramão. Ele estava cada dia envelhecendo mais, a sua mulher outro tanto. Quem sabe no seu ao redor, pelo menos Sara, ouvia deboche das outras servas, de Agar ou quem for. Essa gente aí está acreditando mesmo que caindo aos pedaços de velho vai gerar filho ainda. Quem sabe? Não, eles não deram atenção a nada disso. Pelo contrário, a palavra de Deus diz em Romanos 4 que Abraão, ao perceber a deterioração do seu corpo e de Sara, se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Entende? Levantou uma voz acima da voz das circunstâncias. Eu creio, ele gritava em meio às circunstâncias que diziam, isso não é verdade. Você entendeu errado, que geralmente é o que dizem para nós, é o que as circunstâncias tentam dizer para nós. Você está entendendo errado, você está crendo de uma forma errada, você está crendo de uma forma fanática, anormal, doentia, e por aí vai. A voz convincente das circunstâncias e dos incrédulos. E aí, a essa altura, ficou demais para Pedro assumir o ainda que de Abacuque, que tem tudo a ver com o que estamos dizendo aqui. Abacuque estava vendo as circunstâncias todas negarem qualquer esperança, e ele estava dizendo, ainda que o produto da oliveira minta, a terra negue os seus frutos, ainda que as ovelhas no curral não medrem, ainda que, todavia eu me alegrarei no Senhor, aquele que é a minha fortaleza. Então ficou difícil para Pedro assumir o ainda que do vento, o ainda que da voz da tempestade, do temporal, do frio, das pancadas das águas. Foi demais, como nos ocorre tantas vezes. Logo depois, um outro ponto de fraqueza consequente, aquilo que tinha ficado ausente na confissão de fé, que tinha ido na contramão de toda a confissão dos outros, que estavam gritando apavorados. O texto diz, cheios de medo. É um fantasma, é um fantasma. Pedro cheio de coragem, porque fé produz coragem, gente.
Fé produz ousadia, entende? A fé não tem compromisso com o medo. A fé não tem compromisso com a fobia. A Bíblia diz que no perfeito amor não cabe medo, mas ali estava o medo. O texto diz que Pedro teve medo a partir do momento em que ele prestou atenção nas circunstâncias, já fora do barco. Lá no barco teve coragem, fora do barco tem medo, já chegando mais próximo de Jesus, teve medo. Olha bem isso. O fato de que eu me aproximo do Senhor, me perdoe, o fato de que eu me aproximo do Senhor não é garantia de que eu não venha fraquejar, que eu não venha ficar fraco. Oh meu Deus, já fiz uma caminhada tão longa, Senhor, eu estou tão perto de Ti, por que agora eu estou tão confuso, tão abatido? Isso é nosso, faz parte da nossa natureza, tem a ver com as provações da nossa fé. Era direito de Pedro neste momento, porque desviou o olhar, sentir medo, é uma consequência imediata. Por que a fé é ousada? Por que a fé tem coragem? Porque ela está olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então ela pode correr, mas se ela tira os olhos, ela sente medo, e se sente medo, afunda. Foi o que aconteceu com ele, é típico, porque o medo desestabiliza, daí o afundar, é bem próprio. Mas veja, por que no amor não há medo? Por que o perfeito amor não sente medo? Porque o amor confia, e isso é força na fé, confiança é fé. Logo em seguida, nós temos uma outra coisa que é um ponto muito importante. Eu vou ler para você, mais uma vez, porque é importante que a gente saliente bem isso aí, no versículo 31. Então, é no versículo 31, eu estava lendo 33. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Alguém diria: Jesus não estava sendo muito rude com Pedro? Ele estava fraco ali, coitado, mas Jesus está mostrando a ele que houve uma causa. Por isso que pergunta: por que você duvidou? A resposta de Pedro teria que também começar agora com um advérbio de explicação. Por quê? Certo? O porquê de Jesus, interrogativo, aquele porquê separado que todo mundo erra, né? E a resposta de Pedro: por que junto? Por quê? Porque você duvidou. E na pergunta de Jesus está a explicação do porquê Pedro duvidou. É, pastor? É. Vamos lá. Veja bem. Quando ele diz: por que você duvidou? Ele usa uma palavra que na nossa língua, derivada do latim, então etimologicamente é muito significativa. Dúvida significa segunda via, duas vias. A fé só tem uma via, que é Jesus. Só tem uma pista por onde correr, uma estrada. Volta a Hebreus 12:2. É nele que estamos, é nele que temos de ficar. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. A única via. Se eu olho para uma segunda via, o nome disso é dúvida. Eu divido a via, entende? Via dividida, dúvida. Eu crio uma segunda via, aí eu erro o caminho. Se eu erro o caminho, não há fé e vai haver afundamento. Então a dúvida significa seguir por uma segunda via, por uma outra via. Qual foi a via pela qual Pedro passou a seguir? A via do vento, a via da tempestade. Aquela que ele tinha todo o direito de estar atravessando como os outros uma vez dentro do barco, mas agora ele assumiu que ele ia seguir pela via que o levava a Jesus. Por que ele presta atenção na via das circunstâncias? O nome disso é dúvida. E se tem dúvida, não tem fé. Não pense você que duvida, Tiago diz, que receberá do Senhor alguma coisa. Coisa séria, que pancada, não é? Não pode haver dúvida na fé. Isso não quer dizer que eu fique fazendo afirmações consecutivas e repetitivas. Eu creio, eu creio, eu creio. Não existe isso. Isso é mentalização. Isso é satanismo, tá bom? Num bom português. Não. Significa simplesmente que eu creio. E quando eu assumo crer, eu tenho de abrir mão das evidências, abrir mão dos sinais. Quando eu fico pretendendo muito ver sinais para que eu creia, eu estou correndo atrás de alimentar minha dúvida, eu estou confessando uma dúvida. Não há fé, e aí eu afundo. E aí é evidente que o resultado disso que está aí foi revelar uma confissão
que o Senhor não aprova, a micropistes que eu comecei a falar, uma outra fé, outra via, outra fé, uma fé pequenada, uma fé que não alcança, uma fé que não chega a Ele, que não redunda no louvor da sua glória. É uma fé mal posicionada. Será que isso é raro? Oh, meus amados, sabemos que não. Quem dera fosse raro, mas não é. Termino dizendo a vocês que a lição que fica é essa: a fé nos foi dada, e a fé nos foi dada para corrermos, e a fé nos foi dada para corrermos uma carreira que nos foi proposta. Não importa que nesta carreira haja caos e tempestades. Vamos lembrar de Amós: o Senhor tem o seu caminho no meio da tempestade. Está aqui Jesus provando, coreografando vividamente a profecia de Amós, proferida centenas de anos antes. O Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta, no meio da tempestade. Sim, mesmo no meio do mar vermelho, não é? Ele tem uma rua, ele tem um caminho, e a fé vai por ali, viu? Diga ao povo que marche. Marchar para onde, Moisés? Tem uma rua ali, Deus vai mostrar. Vamos em frente, aleluia, glória a Deus. Não é para afundar, mas se chegarmos a tanto, se seguirmos o caminho da dúvida, a segunda via, e viermos a afundar, ainda há lugar para dizer: socorre, Senhor. E qual vai ser a resposta? Você sabe. Ele sempre estará suficientemente perto para nos segurar e trazer de volta à tona para respirar. Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de fé pequena, por que você duvidou? Bastava não duvidar e você chegava até aqui, mas Jesus o segurou. Isso também significa que Ele cumpre o que está dito. Ele é o autor e é o consumador da fé. Ele disse: venha, autor da fé, no coração de Pedro. Aí Pedro foi, mas Pedro para pelo meio do caminho, mas Jesus é o consumador. Então Jesus o faz consumar o caminho, segura na sua mão e o faz chegar junto e entra com ele no barco. Aí só resta adorá-lo. Glória seja o seu santo nome. Meus amados, isso é nosso, e do Senhor é consumar a nossa fé. Que Ele fortaleça essa fé no seu coração, hoje e sempre, por amor de seu santo nome. Senhor, te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo guarde seu coração, abençoe você e sua família ao longo de toda esta semana. A você, Maria, amanhã, dia do seu aniversário, o Senhor te abençoe transbordantemente, graciosamente por sua misericórdia. É Maria Pérez, viu, gente? Eu sei que existem muitas Marias no mundo. Estou falando com a Maria Pérez de Rio Claro. É aniversário dela amanhã. Deus abençoe e fortaleça. Grande abraço, estaremos juntos, querendo Deus, quinta-feira, 20 horas, com o Minuta da Fé, parte 10, no estudo de Gálatas. Aguardo você lá. Grande abraço em nome de Jesus. Obrigado por sua companhia e participação neste momento especial de devocional para a nossa fé. Amém? Amém.